Fala galera, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem. Bem-vindos, estamos no capítulo número 147 do nosso podcast. Já é bastante coisa, né? Já são 4 anos gravando e hoje nós trazemos um tema que nós já abordamos em alguns momentos, mas que a gente vai abordar de forma mais central pela primeira vez, que é a neurociência política, né? Será que existe algo da neurociência para nós aprendermos e entendermos o mundo da política, os vieses, né, da sociedade, especialmente um viés que nós vamos abordar aqui, o viés da negatividade. Para isso, estou aqui reunido nessa noite fria em Curitiba com o Luiz Domingos. Tudo bem, Luiz? E aí, Ale, saudações a você, a todos e todas. Estamos aqui num dia de futebol, né? Esse período de Copa do Mundo é futebol, futebol, futebol da televisão. Ou melhor, QR Code, propagandas, merchandise e, em segundo lugar, futebol, né? Porque... Cadê o nosso QR Code aqui oferecendo 15% de desconto numa Coca-Cola? Exatamente. Cadê a promoção? Cadê a promoção do iFood aqui pra gente poder passar pro público? iFood, chama nós. Presta atenção, japonês. Só para lembrar que a gente fez um episódio sobre a política da Copa do Mundo, né, no episódio passado, e possivelmente a gente volta a algum tema referente à Copa ao longo dos próximos 30 dias, porque a Copa é longa, hein, bicho? Porra, é jogo que não acaba mais, hein? Pô, vira uma escravidão. Mas hoje estamos às voltas com o tema da biociência política, neurociência política, e nós vamos explorar um pouco essa coisa de se existe uma predisposição natural para certas inclinações políticas, né, do ponto de vista individual. Então, se uma pessoa, por alguma razão, antes de pensar em política, ela já tem uma predisposição inata que faz com que ela caminhe para uma direção. Vou perguntar para você, Alessandro, por exemplo, o que você acha que te deixaria mais atento se você estivesse caminhando assim nas pradarias de Lins, nas pradarias linenses no interior de São Paulo? Se você visse uma fruta bem bonita, assim, aquela maçã que chega até encerada na árvore, sabe? Ou se você visse uma cobra ligeira vindo em direção aos seus pés, o que você ficaria mais alerta, com a fruta ou com a cobra? Porra, com a cobra, né, pô? Então, essa é uma provavelmente forma, eu nem vejo. Se fosse um peixe cru, você repararia, né? Então, isso é o que é uma ideia básica do viés de negatividade, né? As pessoas tendem a se concentrar mais naquilo que oferece risco, ou trauma, ou medo. E isso é decorrente da própria evolução da espécie, né? Porque foi assim que os nossos antepassados mais remotos tinham que se comportar. Era mais importante cuidar de uma cobra do que catar uma fruta por primeiro, né? Por primeiro, se livra da cobra. Fuja. Então, basicamente, esse é o viés de negatividade. É valorizar e se concentrar nas coisas que oferecem risco. Portanto, decorrente do medo. E isso acontece num nível antes do consciente, num nível reativo, um reflexo. E, portanto, se a pergunta do episódio é se isso tem impacto na nossa ideologia, nos nossos valores políticos, nas posições que a gente assume diante das questões mais importantes da sociedade, como, por exemplo, imigração, direitos de minorias, aborto, ajuda externa para países pobres. Todas as questões macropolíticas dependem dos nossos valores. A gente é a favor ou contra essas grandes questões, né? E conforme essa visão da neurociência política, é possível que essas inclinações sejam afetadas por esse viés de negatividade que está no nosso infraconsciente. Falei infraconsciente, não.
No nosso episódio de hoje, então, que nós abordamos o tema da neurociência, nós temos alguns episódios que estão relacionados. O episódio 132 fala da personalidade autoritária, um estudo clássico do Theodor Adorno, né, que vai medir predisposições também, né, que os indivíduos têm para adoção e para o apoio do fascismo. No episódio 90, nós vamos falar a política dos ressentidos, né? Que aborda um pouco de uma espécie de teoria neo-hobbesiana, né? Também para abordar o tema do medo e a forma como o medo e o ressentimento impactam na política, especialmente do Reino Unido, naquele episódio. Para o episódio de hoje, então, no primeiro bloco, nós vamos abordar o tema de forma mais central, utilizando o estudo de Ribin, Smith e Alford, né, de 2014, um estudo importante que fala sobre o comportamento humano, a neurociência e o impacto das predisposições dos indivíduos para ser progressistas ou conservadores, né? No segundo bloco, a gente traz algumas retomadas históricas, algumas críticas a esse estudo. Já aproveitando aqui a remada do episódio, vão lá, visitem o nosso site, malditapoliticagem.com.br, site novo, tá bonito. Entrem no YouTube. Oi? www.malditapoliticagem.com.br. Ô burro, tem gente que tem menos de 30 anos aqui que ouve a gente, não sabe o que é www. Entra também no YouTube, vai lá, segue o nosso canal. Nosso canal tá precisando, o YouTube tá derrubando os nossos vídeos, porque nós falamos de política, falamos mal do Trump. Não, ele não derruba, mas ele derruba muito o algoritmo. Quando começa a pegar vento, só para o pessoal entender, né? A gente fala de futebol, por exemplo, é tranquilo, né? Aí a coisa vai, tem bastante visualização, etc. Aí agora nós voltamos a falar, inclusive vamos mudar o título, né? A gente nem tem um título ainda para esse episódio. A gente utilizar algumas palavras que eu tenho certeza que vão derrubar o nosso impacto nos algoritmos. Se é que existe algum impacto nos algoritmos. Beleza, galera? Então continue com a gente aí. Então vamos começar repetindo o que foi colocado no bloco de abertura, que é esse negócio importante, antigo já na psicologia, que se chama viés de negatividade. Então, para os alunos do Alessandro, que acompanham as aulas dele atentamente, ele deve usar essa expressão. Viés é como se fosse viesado, né? Quando você fala isso é viés, você tem usando um viés de quem passou por um título de futebol. É uma coisa de um torcedor fanático, né? Então, viés é uma inclinação, e o viés de negatividade é uma inclinação para se fixar em algo negativo, né? Então, esse negócio é estudado já há mais de 100 anos na psicologia, e normalmente os estudos são feitos com imagens ou com outros estímulos sonoros também, mas a maioria dos estudos são com imagens. Então você coloca imagens de acidentes, imagens de bichinhos bonitinhos, o que as pessoas... e você calcula o tempo que a pessoa... o tempo que a pessoa olha, as diversas reações daquilo. Quais reações? As reações de condutância, isto é, de transmissão de estímulos elétricos daqueles eletrodos colocados na pele. Então, isso também tem a ver com um detector de mentiras, essa mesma estratégia, que tem até a ver com o suor da face. Então, você mostra as imagens para as pessoas, elas ficam olhando para aquilo, e os pesquisadores medem as reações, sejam de condução elétrica da face, de sudorese, ou mesmo de dilatação da pupila. Você tem uma série de medidas para ver reações que não são pensadas, elas são instintivas, né? Sim. É que nem aquele teste de mentira que os americanos inventaram, né? Teste de mentira. Para questionar os indivíduos, né? Para tirar alguma informação, etc. Né? Então eles fazem mais ou menos uma técnica parecida com som também, né? Para identificar se o cara, né, tem alguma reação
Tem aqueles que esperam o indivíduo falar mesmo, né, para ver o que depois ele pensar o que ele vai falar sobre, ou as coisas mais instintivas. Pelo que eu entendi do estudo que nós vamos focar é a reação mais selvagem possível, né, o mais instinto possível e É, menos racional, né, no primeiro momento, né. isso. E é importante entender duas coisas. Todos nós temos algum grau de viés de negatividade. O que importa aqui é ver se algumas pessoas têm mais viés de negatividade que outras. Porque, como disse, todo mundo tem algum grau de negatividade, algum viés de negatividade em algum grau. A diferença entre as pessoas é que umas têm menos e outras mais, baixo e alto. Portanto, a hipótese desses pesquisadores, que o Alessandro já mencionou, é se as pessoas que apresentam maior viés de negatividade têm determinada inclinação política. Então, quanto mais presa a pessoa é em elementos negativos do mundo que o cerca, que a cerca, né, a pessoa, mais conservadora ela é. Essa é a hipótese dos caras. E vice-versa. Quanto menos viés de negatividade, mais tendente ao progressivismo, porque aí a pessoa está mais afeita ao novo, ao risco, né, e à mudança. E essa, vamos só para voltar a coisas que nós já dizemos em outros episódios, todo mundo estuda isso nas aulas de sociologia também. Há aqui a distinção clássica entre progressivismo e conservadorismo. Isso a gente pode colocar como marca a Revolução Francesa, né? A gente tem os termos esquerda e direita, mas para fins desse episódio é mais útil progressistas versus conservadores. Progressistas querem reformas, querem mudanças, querem, por exemplo, a aceitação de minorias, e os conservadores são mais refratários a isso, não aceitam isso ou aceitam isso de forma muito devagar. A hipótese desses pesquisadores é se essas posições políticas podem estar associadas ao grau de viés de negatividade dos indivíduos. Então, primeiro, você seleciona os indivíduos da pesquisa e aplica lá o questionário se o cara é a favor do aborto, se a guria é a favor do casamento de homossexuais, e perguntas clássicas de ideologia que vai mapear as pessoas em esquerda e direita. Depois você vai para os estudos de imagens e medir condutância da pele e sudorese, globo ocular e tudo que for possível. Se houver essa associação, as pesquisas começam a andar. É isso que a gente vai explorar. Mas vejam, uma ressalva importante antes do Alessandro detalhar o negócio. Não existe uma relação determinista entre uma coisa e outra. Como se o seu voto fosse definido pela sua ideologia, pelo seu viés de negatividade, né? Como se fosse só essa variável. Uma variável, a gente pode dar um nome aqui para não ficar falando viés de negatividade toda hora, uma predisposição natural, né? Então não é isso, não é uma análise determinista, existe uma análise correlacional, que significa que você faz associações entre quanto mais viés de negatividade e mais conservadorismo, ou menos viés de negatividade e menos progressivismo. E qual taxa isso acontece? Porque não é 100%, como nós vamos mostrar. E existem todos os pesquisadores que atuam nessa área, eles assumem e reconhecem que existem múltiplos fatores que formam a visão política do indivíduo, inclusive os fatores familiares, escolares, profissionais, militância e tudo, a própria vida social e o ambiente em que a pessoa cresce. Se cresce numa época de guerra, se cresce numa época de crise econômica, tudo isso afeta a visão de mundo da pessoa. A pergunta desses pesquisadores é se a predisposição natural também afeta, porque isso não era considerado até de forma científica até o século XX, a não ser pelos autores que o Alessandro puxou aí do Arco da Velha. Então vamos lá, Alessandro, vamos para dentro do argumento do autor. Vamos Dos lá. autores, dos autores. Você já acabou falando, passando o argumento central, né? Vamos falar um pouco do autor, né? O John Hibbing é um cientista político norte-americano, né? Que liderou essa pesquisa. Na verdade, são várias pesquisas, uma sequência, né? Que tem como hipótese fundamental essa que o Luiz falou. Para simplificar aqui, né? Eles pegaram as reações dos indivíduos de ameaça, de medo, né? Pegaram todas essas reações, né? Tipo, você suar frio, você tomar, dilatar a pupila, né? Ter
tremer, né? Fazer, enfim, uma série de reações instintivas, mediu isso e viu se isso também se relacionava com a posição política dos indivíduos mais ao conservadorismo ou progressismo. Como é que eles fizeram essa pesquisa? Então, essa sequência de pesquisas foram feitas ao longo da década anterior, né, década de 10, com evidência empírica, inclusive, né? Aliás, o primeiro estudo, né, de 2008, que foi inclusive publicado na revista Science, eles utilizaram 46 adultos de posições políticas bem definidas, né, indivíduos que se definiam muito bem como conservadores, indivíduos que se definiam muito bem como progressistas, e fizeram 2 testes com eles. Colocaram o indivíduo na cadeirinha, apresentavam lá uma série de imagens, uma série de vídeos, né, para usar de exemplo aqui, né, eles feridas com larvas, né, acidentes de carro, acidente com pessoas, animais que são ameaçadores, som muito abrupto, nenhuma dessas coisas sutis, né? Colocaram a galera na cadeirinha e viram se o indivíduo dava 2 respostas involuntárias, né? Respostas fisiológicas mesmo, né? Uma resposta é a condutância que o Luiz falou, né? A pele indicando se estava ativando o sistema nervoso. Imagina, os americanos, bem coisa de americano isso, né? Medir, colocar um monte de eletrodo no cara e medir como o cara reage, né? E o segundo, o reflexo, né? O sobressalto, a reação ao som, a reação à imagem repentina, né? Súbita. E aí, a partir desses 2 elementos, eles chegaram no seguinte resultado. As pessoas com reações fisiológicas mais intensas aos estímulos, né, que tinham uma reação mais negativa do corpo, né, em relação a essa situação de perigo, de ameaça, eles estavam mais propensos a apoiar, por exemplo, a pena de morte, o aumento de gastos militares, o patriotismo, né, a restrição à imigração, por exemplo. Nós estamos falando de 46 cidadãos americanos, né, especificamente. O segundo resultado, no outro grupo de pessoas, né, mais progressistas, pessoas com reações mais brandas, né, estavam mais propensas a apoiar ajuda externa, controle de armas, política de imigração mais aberta, ou seja, as pautas mais progressistas como um todo. Então, a hipótese inicial dos pesquisadores ali, nesse momento, 2008, 2011, 2013, que são as datas desses estudos, foi confirmada, né? Existe uma predisposição maior, então, daqueles que têm maiores reações fisiológicas em relação à ameaça, né? Esse viés da negatividade para o conservadorismo. Do outro lado, aqueles que têm uma reação mais branda, né? Menos intensa, estavam mais inclinados ao progressismo, né? Lembrando que embora pareça ser algo super novo, né, esse estudo, na verdade, ele dá continuidade a uma longa tradição dentro da neurociência, da política, né, dos estudos de política, que nós vamos abordar com maior profundidade no próximo bloco. É isso, Luiz? Será para o primeiro bloco? Será que ficou Do mais ou jeito que nós, menos... só para a gente demonstrar o que isso vai nos levar ainda no segundo bloco, a gente pensa, por exemplo, vamos pegar a velha preocupação do Marx e do Engels, de que a maioria social, quando tomasse consciência da sua condição, isso é os pobres, os trabalhadores, eles adeririam à revolução, ou pelo menos votariam em partidos de esquerda. Uhum. Então, se a maioria de qualquer sociedade capitalista é composta por pessoas não ricas, ou classe média e pobres, né? Se aquela expectativa... O Engels disse isso depois que o Marx morreu, né? Ele falou que pouco a pouco os partidos de esquerda iam se tornar hegemônicos, porque as cédulas eleitorais seriam um meio para derrubar o capitalismo. O Engels disse isso. Olha o otimismo do Engels no final do século XIX. Para isso, bastava convencer as pessoas de que os partidos progressistas eram os melhores para melhorar a vida delas.
Entretanto, desde que o Engels escreveu isso e desde que essa tese é difundida já faz mais de 150 anos, isso não aconteceu. Ou melhor, acontece por ciclos eleitorais. E na eleição seguinte, ou duas eleições depois, os partidos conservadores voltam, eleitos pelas pessoas, inclusive pobres. Uhum. Então, qual que seria a explicação? Bom, do marxismo clássico. Bom, existe a ideologia dominante que se É, impregna na mente dessas pessoas e faz com que elas votem nos partidos dominantes. Esse ponto de vista que os autores estão trazendo por meio da neurociência política aponta para consequências importantes em relação a isso. Porque não é possível que você conclua, se você constatar e confirmar que uma parte da sociedade, por conta do viés de negatividade, isso é a inclinação inata para o medo, não vai aceitar partidos progressistas, essa hegemonia nunca vai acontecer dos partidos progressistas. Então não adianta sim, apenas a condição econômica da pessoa, mas sim as suas inclinações mais remotas e inconscientes. Isso tem consequências políticas gigantes. Se a gente Isso vai demorar para se confirmar, porque a ciência anda devagar, são estudos que têm muita polêmica, muita controvérsia envolvida, mas isso tem consequências gigantes para a política prática, né? Então, aquela própria tese do pobre de direita, lembra? Que sim. era uma frase do Tim Maia e muito utilizada nos tuiteiros. Bom, não há nenhuma contradição, por esse ponto de vista da neurociência, não existe nenhuma contradição entre você ser pobre e ser de direita, porque isso tem a ver com um viés de negatividade que está muito atrás do seu raciocínio político propriamente dito. Sim. Então é E possível você ter, entendeu? pensando de uma forma mais crua possível, né? Faz total sentido você pensar que os indivíduos tenham uma predisposição maior a querer manter o que está e não querer mudar, né? É lógico que isso vai depender da situação da vida, né? Mas as pessoas têm medo de mudança, né? Existe também aquela predisposição que outros estudos vão abordar, a gente pode falar em outros episódios, das pessoas irem envelhecendo e irem se tornando mais conservadoras com o tempo, né? A gente pode também fazer uma interpretação, né? Por que que isso acontece? Porque o indivíduo... Isso não é uma regra, né? Assim como esse estudo, mas à medida que o indivíduo vai envelhecendo, ele vai ficando com mais medo, né? Da vida, né? Das decisões políticas, de grandes mudanças, etc, né? Então, a tendência maior daqueles que são mais velhos a querer manter e também manter aquele mundo que ele viveu, né? Que ele começa a criar uma visão mais inclinada para o passado, né? Do que para o futuro, enfim. Tem uma série de discussões que são possíveis de ser abordadas realmente. Eu acho que esse estudo contribui para a gente refletir sobre. Então, Alessandro, agora nós vamos para as controvérsias que nós estávamos anunciando ali anteriormente. Uma primeira pergunta que não está no roteiro, mas eu quero te deixar mais soltinho, mais espontâneo, para não ficar aquela coisa que você próprio não gosta, que é a coisa muito engessada. Esse tipo de estudo que faz medição de reações fisiológicas, né, e neurológicas, não é jogar contra as próprias ciências sociais, que valoriza a dimensão da socialização, do meio ambiente familiar, coletivista. Isso não é minar o próprio objeto das ciências sociais? Fala a sua opinião, a sua. Explane. Com certeza, Luiz. Eu gostei dessa pergunta. Fui pego de surpresa aqui. Posso fazer uma merda de uma resposta, né? Mas Não, eu acho que. Cuidado, com cuidado, certeza é porque é absoluta. Com pegadinha. certeza absoluta. Vamos pensar o seguinte, ó. Se você educa uma criança e você educa ela que toda vez que ela vê uma pessoa negra, ela tem que ter receio. A hora que mostrar alguma coisa do tipo associado a isso, sei lá, fazer um teste de racismo com o indivíduo vai responder, ué. As nossas respostas instintivas não estão neutras da nossa formação cultural e social. Elas não Sim. são. Apesar de elas serem respostas associadas ao nosso instinto selvagem, à nossa natureza, elas não estão isoladas disso, certo? Bom, Né? Então, tanto é que o e estudo tem que uma. nós vamos mostrar daqui a pouco, né, vai nessa direção. Inclusive, vamos falar então, já vamos mudar a ordem aqui da coisa, né? Eu Beleza, acho vai lá.
que tem mais a ver, né? A pergunta nossa que muitos pesquisadores levantaram né, com o estudo que nós apresentamos no primeiro bloco, se ele se aplica em outros povos, né? Porque os caras, inicialmente, né, eles aplicaram a 46 a 50 pesquisados norte-americanos, o estudo liderado pelo John Hibbing, né, cientista político norte-americano. E aí o estudo do Fournier, Soroka e do Neer de 2020 e uma série de outros estudos que nós não vamos entrar aqui, nós selecionamos esse, que foi publicado em 2020 na American Political Review, que é Political Science Review, que é um dos periódicos mais importantes da ciência política, se não for o mais importante. Eles tentaram aplicar em 1.100 participantes de outros países, né? Pegaram a galera da África, a galera da Ásia, a galera da Oceania, de todo qualquer lugar, e fizeram o teste parecido, né? Reportagem de jornal, mensagens positivas, mensagens negativas, som, etc. E viram e cruzaram as estatísticas de orientação política da mesma maneira. E aí o resultado, não teve resultado consistente, né? Não há uma relação do viés de negatividade dessa resposta fisiológica à ideologia política fora dos Estados Unidos. Parece broxante a gente ter apresentado um estudo que deu errado depois, mas não é bem assim que a ciência funciona, né? Provavelmente o que esse estudo mostra é que a forma de medir tem a ver com o contexto que estavam inseridos os indivíduos, né, num dado momento político, num dado país, numa dada cultura, etc. Né? Então, voltando à sua pergunta inicial, né, não dá para a reação natural, digamos, né, do animal humano, né, não é por si só explicativa de tudo, né, da política, não vai ser nunca. Né? Então, a sua profissão, Luiz Domingos, está garantida para os próximos anos. E aqui uma curiosidade também. Os próprios, normalmente, esse tipo de pesquisa, para os alunos e para os curiosos, normalmente são pesquisas feitas por equipes interdisciplinares. Né? Você tem cientistas do cérebro, psicólogos, cientistas políticos, sociólogos. Então, são pesquisas caras, grandes, e normalmente, às vezes tem estatísticos, físicos, então não são pesquisas só de um indivíduo no gabinete, justamente porque você tem que entrevistar muita gente, tem que usar laboratório. Então, os cientistas, vamos dizer, os cientistas naturais, que são os médicos ou os neurologistas envolvidos, eles afirmam que o environment, né, o ambiente social. Nossa Senhora! Gostou? Tava lendo na língua dos caras. Environment. Né? Que o meio ambiente, ele é mais importante do que os elementos genéticos. Os neurologistas falam isso. Então, aqueles que estão medindo eletrodo no cérebro falam, o meio ambiente é mais relevante na explicação das atitudes e das ideologias políticas. Para explicar se você é de esquerda ou de direita, portanto, importa muito mais a sua trajetória no meio da sociedade, o que aconteceu com você em vida, do que o seu viés de negatividade dos seus antepassados, da época que você estava lá nas savanas linenses. Pois não, se você me disse, colocasse um negócio desse na minha cabeça lá quando eu morava em Lins, com 17 anos, eu ia apoiar tudo que tem de mais conservador, talvez. Né? Agora, se me disse, se colocasse eu numa cadeirinha lá na reitoria, eu com 22 anos de curso de Ciências Sociais, aí nada me atinge. Nada me atinge. Aquele all-star no pé, aquela... Nada me assusta. Aquela carteirinha para bater uma bandeja, né? Aí o cara tá só no positive vibration da esquerda caviar, né? Mas veja que interessante, aqui é uma autocrítica para a nossa categoria de profissionais, para os sociólogos, cientistas políticos. Se a gente fala isso para muitos colegas, existem fatores infrapsicológicos, portanto não racionais, que operam no comportamento e nas ideologias políticas das pessoas. Um sociólogo radical vai falar, nem pensar. Não, é tudo social. Porque a gente aprendeu com o Durkheim que tudo é social, e na sociologia 1 a gente tem que aprender mesmo isso.
que tudo é o meio ambiente. Mas é curioso que os médicos, os neurologistas, não aceitam que a variável deles explica tudo. Eles falam que explica mais é o ambiente social. Mas os sociólogos não aceitam que a É. variável da neurologia explica alguma coisa. Ou Então, cultura a nossa também, né? área, Ou cultura a ou nossa área, social, né? ela é muito ciosa do seu objeto, né? Ela é muito milindrada. Se é para falar de ideologia, só pode falar em ciências sociais. Isso é uma besteira, porque é, existem outros estudos, por exemplo, tem um trabalho muito louco. Luiz, mas só deixa eu falar uma coisa. Ah, tá. Você tem razão, mas isso tem a ver também com uma área que tem que se defender, porque não tem garantia nenhuma, né? O médico vai defender a área deles? Pô, já é uma área muito mais Ah, consolidada, né? Tô passando pano só pra chatice do cientista social, mas é que eles ficam. Nós ficamos demarcando terreno, porque se não for demarcado terreno, todo mundo atropela, né? É como se não existisse a é, área, né, mas, de alguma forma. mas tem que demarcar terreno na pesquisa, né? Sim, E não um achismo. Então, sim. se o correto é entrar, né, num projeto desse tipo, desenvolver as pesquisas, porque o horizonte de, de pesquisa aqui é o seguinte: primeiro, estabelecer de modo mais preciso que tipo de relação que é essa entre viés e negatividade e as ideologias políticas, e depois cruzar isso com outras variáveis como socialização. E como, Uhum. por exemplo, pertencimento a famílias progressistas ou pertencimento a cursos de humanas. Então você vai criar você vai fatorar, como se diz em estatística, em econometria, você vai fatorar o peso de cada uma dessas dimensões nas ideologias do indivíduo de 40 anos, mas não excluí-las. Então, é claro que nós não estamos jogando fora o nosso objeto, tanto que eu ainda não comecei a fazer neurologia, pretendo ficar na ciência política. Agora, tem estudos muito loucos que são muito interessantes, que é que faz um pouco já o passo seguinte do meio ambiente. Por que eu me interessei nisso? Porque já falei aqui no episódio de retomada, né? No episódio de retomada, a gente estava falando um pouco sobre isso, japonês, né? Quando a gente recuperou a sistemática da periodicidade e agora em abril passado, Uhum. de 2026. A gente está falando um pouco de como a nossa infância e a nossa socialização secundária trouxe a gente até isso aqui, que chama ciências sociais. Mas tem um estudo que faz uma análise de crianças em lares que são quando essas crianças são criadas muito juntas ou separadas de alguma medida. E aí normalmente se trabalha com irmãos e com irmãos que não são gêmeos, irmãos gêmeos bivitelinos e irmãos gêmeos univitelinos. Porque a ideia de que irmãos gêmeos bivitelinos, tem 50% da carga genética compartilhada. E Uhum. irmãos gêmeos univitelinos, portanto, aqueles que são idênticos e da mesma placenta, eles têm 100% da carga genética compartilhada. Bivitelinos, que é o caso do meu e do meu irmão, nós não somos idênticos, a gente tem 50%. Mas o suposto desses pesquisadores é que, a despeito de se é bi ou univitelino, eles são criados de forma muito semelhante, muito juntos. Portanto, eles têm um ambiente muito parecido, pelo menos até os 10, 12 anos, né? Fazem a mesma escola, escutam as mesmas músicas, leem os mesmos livros. E os pesquisadores identificaram que, depois, as pessoas adultas, né, existem mais semelhança de opiniões entre irmãos univitelinos do que entre irmãos bivitelinos. Então, vejam, os pesquisadores assumem que todo mundo tem o mesmo tipo de compartilhamento. A vida é juntinha de todos os gêmeos, não importa se bi ou uni. Mas entre os univitelinos, portanto, com maior carga genética compartilhada, há maior convergência de opiniões políticas do que entre os bivitelinos. Então, você tem uma série de estudos que estão avançando nisso. E nenhum desses pesquisadores vai ser tolo para afirmar que o meio ambiente não ajuda a definir as posições das pessoas. Claro que ajuda, ou talvez seja preponderante, mas a gente está lançando aqui a hipótese
da neurociência política para trazer um assunto de fronteira, novidade, e que a gente achou interessante para esse episódio, para não ficar falando só da Copa do Mundo. Mas existem grandes clássicos que já falavam disso. Você tem aí para nós, esses estudos que nós apresentamos, todos que têm 10, 15 anos, portanto são muito recentes, eles estão acima dos ombros de gigantes da teoria política, Alessandro. É, Você eu deu acho uma isso. lapidada ali, você deu uma lapidada ali. Eu acho isso muito, muito interessante, né? Como alguns clássicos parece que eles vão e voltam. Eu nem sou muito fã pessoal assim do Hobbes, mas o Thomas Hobbes, né? Grande pensador, filósofo inglês, né? Do século XVII. Muito do que ele já falava lá se confirma, né? Com esse estudo, né? Essas hipóteses, na verdade, estão muito associadas. Vamos lembrar aqui, as pessoas lembram muito do Hobbes falando do absolutismo, né? Do Hobbes falando do homem ser mal de natureza. Na verdade, o que o Hobbes está querendo dizer com tudo isso é o medo, né? O receio, a ameaça como um dos sentimentos que mobiliza a vida política, né? Então, por que ele vai defender um Estado forte, né? Qual que é o contrato social? Todas as ideias do Hobbes giram em torno da defesa da vida, né? Da promoção da vida por parte do Estado. Então o Hobbes já previa um pouco isso, né? Eu fui pesquisar também outros estudiosos que falavam sobre o tema, né? Neurociência, nessas respostas instintivas nossas e a política, né? O próprio Charles Darwin chegou a tatear um pouco no tema, né? Mas lógico apontando com um caráter evolucionista. Aí o William James, né? Importante psicólogo, né? Do começo do século XX. O William James já trazia nos seus estudos que existia uma espécie de dois tipos de mentalidades, dois tipos de personalidades de pessoas, né, que naturalmente eram diferentes, pessoas que eram mais realistas, pessoas que eram mais idealistas, e que essas predisposições estavam associadas aos temperamentos dos indivíduos, às respostas que eles davam, etc. Veja que é exatamente isso, né? Uma mentalidade mais realista é aquele indivíduo que quer viver de forma mais concreta e que não quer mudar as coisas. Ele só vive em resposta àquilo que tá na frente dele. E uma mentalidade mais idealista é aquele que sonha muito, né? Que vai além. Esse tinha uma predisposição mais progressista, portanto. E o que é interessante, né? Tanto o Hobbes quanto o William James, numa época que não tinha teste de eletrodo, não tinha nada, né? Os caras estavam vendo o cidadão no pub lá, o outro dando soco, murro na cara do outro, e teve a sacada do que o ser humano, como o ser humano se comportava politicamente, socialmente, etc. E aí, mais recentemente, nos anos 70, anos 80, o trabalho do Milton Rockett também associava a estrutura cognitiva dos indivíduos, relação com o indivíduo e as reações para delimitar direita e esquerda, por exemplo, no cenário dos Estados Unidos daquele período. São vários estudos, né? Eu não vou me alongar aqui, mas é uma tradição longa. Para quem se interessa, tem várias sacadas, ideias legais nesses clássicos e estudos que vão testando essas hipóteses. Portanto, acho legal essa relação com a teoria lá do passado, né? Parece ser algo super novo, né? Mas são Sim. hipóteses que existem há uns 400 anos, pelo menos, né? Então, agora para o terceiro e último bloco, a gente vai fazer um arremate, porque eu acho que o episódio ele é um episódio com um debate aberto e não com uma conclusão estabelecida. O que a gente demonstrou é que existem uma série de trabalhos que querem testar a relação entre o viés de negatividade, isso é, a pessoa se concentrar em fenômenos negativos da sua vida, e posição política. Isto é, as pessoas com mais viés de negatividade tendem a se fixar em algo seguro, isto é, em posições políticas que evitam mudanças bruscas e, portanto, estão mais inclinadas ao conservadorismo. E, do outro lado, as pessoas com menor viés de negatividade estão mais inclinadas às posições progressistas. E existem pesquisas que apontam para evidências que essa relação é forte e outras que mostram que ela não é forte.
Aonde nós estamos? A gente está nesse momento, nesse campo aberto, as pesquisas estão se desenvolvendo. As pesquisas que o Alessandro mostrou em 17 países, que a relação não era tão forte quanto nos Estados Unidos, elas foram criticadas pelos autores que provaram a relação dos Estados Unidos, porque, por causa da metodologia. Em geral, os pesquisadores ainda estão aprimorando as metodologias. Né? Se você tiver um estímulo negativo muito forte, como um barulho alto, que você faz dentro do laboratório, é diferente do que a pessoa sentada em casa assistindo uma enchente no jornal, no jornal noturno da sua televisão. Então, são metodologias que estão se aprimorando, mas a grande questão está colocada porque ela tem consequências políticas muito importantes. Por exemplo, se isso é verdade, se a hipótese do viés de negatividade se confirmar, significa que as pessoas com mais viés de negatividade são menos empáticas, isto é, os conservadores são menos empáticos com o outro. Quer dizer, os conservadores não estão nem aí para a pobreza, ou para os imigrantes, ou para as minorias. Se você falar isso para um conservador, ele pode ficar puto. Ele fala, não, eu não concordo. Né? As pessoas de direita não aceitam que elas sejam menos empáticas. Então, existe uma série de consequências dessa reflexão. Por exemplo, esse negócio das minorias é interessante. Então, se a gente pegar o número de pessoas transgênero, né, o número de pessoas transgêneros no Brasil, deve ser o quê? 1%, 2% da população? Não, eu acho que não. Não dá tudo isso, não. Mas Dá enfim, menos, é um mas número pequeno. é uma quantidade pequena, né? Quantidade E é grande um de grupo. pessoas, mas uma porcentagem pequena. Sim, então, mas a gente não pode definir o valor dessa categoria da sociedade, desse grupo, pela sua quantidade, mas também pelo sofrimento que eles têm. Então, a gente Sim. não importa o número aqui, o que importa é entender o seguinte: se, se a hipótese do viés de negatividade for verdadeira, e a gente tiver, como as pesquisas de opinião indicam aí, 30, 35% de pessoas que se consideram conservadoras no Brasil. E aí, como que a gente vai fazer o debate entre a defesa dos direitos dos transgêneros contra esses 35% de pessoas? Entende? Porque essas pessoas, elas têm um medo profundo da mudança. Sim. E aí, quando você vai falar para elas, a gente tem que dar os direitos dos transgêneros, mudar o nome no cartório, mudar, fazer cirurgia, etc, etc. Tudo que decorre do reconhecimento do direito desse grupo. Se a gente for fazer esse debate com esses 35% de pessoas, a esquerda, em geral, fala, a gente é capaz de convencê-las. Bom, dependendo do viés de negatividade dessas pessoas, nós não somos capazes de convencê-las, elas não são persuasíveis. Entende? Não. Então tem consequências muito loucas. Se elas não são possíveis de serem persuadidas, então você não Eu- pode fazer esse debate numa eleição que você perde a eleição. A Não, eu esquerda digo perde a até, eleição. eu digo até Entendeu? mais, Luiz. Para aprofundar no que você está falando, é lógico que esse negócio de convencimento é um pouco estranho, né? Mas o real convencimento é a pessoa se naturalizar a algo que não ameace. É a única forma. Né? Se a gente levar em É. consideração isso, a única maneira de você realmente convencer a pessoa não é num debate político, né? Onde você Uhum. traz dados e uma série de estudos, e joga na cara da pessoa e depois grava o vídeo, coloca no Instagram e ganha 50 milhões de coisas, né? Na verdade, Sim. é você naturalizar com aquilo que parece ser uma ameaça e não é. Né? A É. única maneira É. de você realmente fazer com que essa porcentagem grande da população não sinta esse receio, esse medo, se a gente vai seguir os achados desse estudo. Né? E aí, exato. E por outro lado, as estratégias da nova direita mundo afora, da nova extrema direita mundo afora, de causar pânico, ela converge com isso, com essa Sim, predisposição natural das pessoas e, portanto, por isso que eles estão sendo tão bem sucedidos. Então a gente vai exato. parar de pensar que essas pessoas são só manipuladas pelas redes sociais, mas elas têm de fato algo dentro delas que as leva a acreditar nessas coisas e por medo. Então o que a gente quis fazer foi complexificar o tema das ideologias políticas, que não é só
convencimento, fake news. Isso entra dentro de um conjunto de fatores que são muito mais fortes dentro da psique das pessoas. Era isso que a gente queria Uhum. trazer para que os ouvintes conhecessem essa problemática e trazessem as suas impressões. Afinal, agora já fazendo, nós temos um canal de comunicação nos comentários do Instagram, da nossa página no Instagram, Maldita Politicagem. No YouTube também as pessoas podem fazer comentários. E também nós temos comentários do episódio passado para você trazer para nós. Temos ou Vamos não lá, temos? Luiz. O Fernando Joca recomenda, na verdade, o livro The Ball is Round, a história do futebol global, né, do David Goldblatt. Eu já ouvi falar desse livro, Fernando, obrigado pela recomendação. Eu não li ainda, vou procurar. Um abraço também pro Bruno, pro Homer Motinha, grande Homer Motinha, sempre mandando mensagem, colaborando com a gente. O O Acácio Cauê, o Rocha. Cauê, o Cauê fez um elogio rasgado ao episódio, você lembra? Cauê, enfim, tem uma galera. E a Mandy falou que adora o podcast, que sempre busca as referências que nós citamos aqui e que descobriu recentemente que teve aulas com um professor chamado Luiz Domingos Costa de Querência. Imagina, É mesmo? Olha olha só, vou só, procurar, mudou. Amanda. Muito bom, um abraço para Amanda. Ela colocou Mandy aqui, eu suponho que seja Ah, tá, Amanda, desculpa, se eu estiver errado. tá. Só lembrando, eu não lembro se eu falei, comentei aqui, mas tem um comentário muito bom que eu não vejo, eu não tô vendo aqui na página que eu tô consultando, que o nosso amigo Rodrigo, grande Rodrigo Jamaica, falou que você tava gravando no almoxarifado. É um comentário Muito crítico, bom. então. Olha lá, olha lá, ó. Por conta As da caixas lá, bagunça? almoxarifado. Ah, É, não, mas agora tá melhorando, tá? Aos poucos vai arrumando aqui. Difícil. isso daí, só pra Hein, explicar a Alessandro? galera, o Luiz tava gravando um episódio na correria, não conseguia armar o Eu ambiente, tinha mudado. e aí Eu tinha tava mudado. cheio de caixa de papelão atrás dele. Eu tava gravando. Eu pensei que ele tava falando almoxarifado por causa do áudio do meu microfone que ele reclamou também Ai, outra vez. cara. Você vê que o pessoal tem alta exigência aqui, né? Que eles querem um estúdio com microfone de primeiro mundo. Mas nós vamos melhorar o áudio. Agora, o almoxarifado, assim, o visual não dá para melhorar muito, não. E se Ale, você quiser que a gente tenha um estúdio bonito, você pode ajudar nesse projeto a longo prazo no isso. apoia.se maldita politicagem Maldita politicagem. Isso. e fazer uma pequena doação. Você pode entrar no nosso site, ver lá a biografia bonita do Luiz Domingos, todos os seus passos até aqui. Você pode entrar no YouTube e ver nossa cara e o Luiz sendo gravado no almoxarifado. É, É isso. enfim, uma série de É, atrações que nós tentamos melhorar pouco a pouco. Galera, agora sério, ajudem a gente é, na distribuição, porque está cada vez mais difícil, mesmo colocando é. publicidade, etc. A gente não está conseguindo sair dessa imposição. Eu tenho preguiça de ler lá os editais da Meta, etc. É. Então a gente não aparece E nem para nossa como própria bolha direito, né? Mas enfim, e as ajudem pessoas aí podem quando vocês ajudar puderem. curtindo em todas as redes ou na rede que você segue e compartilhando. Passa o link para alguém que possa gostar de um episódio em particular. Não precisa passar toda semana, porque eu acho chato ficar enchendo o saco das pessoas com aquilo que a pessoa não quer escutar. Mas, de vez em quando, compartilha o link, passa para um parente, passa para um crush. Mexe o doce aí para ver se o negócio circula, porque dependendo, se a gente depender das redes, das big techs, eles não circulam o nosso conteúdo, né? Então a gente fica de mãos atadas e o conteúdo não se Sim. difunde, não se espalha. Por fim, eu queria fazer uma última menção que tem um pesquisador brasileiro, que talvez seja o que está mais envolvido com esse tipo de trabalho, que é o Davi Carneiro. E ele é um doutorando em ciência política na Unicamp, Davi Carvalho, perdão, Davi Carvalho. E ele tem um blog chamado Política na Cabeça. Isso também deve ter uma página no Instagram. Então, quem tem interesse nisso, Boa. consulte o Davi Carvalho, Política na Cabeça, e olhem as referências que a gente deixa na descrição do episódio também. Alessandro, Luiz, semana que. Ah.
Fala. Fala. Semana que vem, se o ouvinte é atento, vocês estão ouvindo um episódio que não tem nada a ver com aquilo que a gente prometeu, porque o Luiz Domingos quis mudar o tema. Mas tá valendo, gostei do tema. Mas eu acho que eu O Alessandro gostaria quer de falar do falar. Neymar. O Alessandro quer falar do Não, não quero Neymar. falar do Neymar, seu idiota. Ô, deixa eu fazer uma pergunta rápida pra gente acabar aqui o negócio. Rápida. Ah, Quando você dá aula, você prefere dar aulas do Hobbes, do Rousseau ou do Locke? Hobbes, sempre. Desde que eu me Sério? conheço como professor. Sim. E dá o Por quê? Hobbes Você primeiro e prefere depois o do... Rousseau, né? Sim, sim. É porque a ordem cronológica é essa. Na verdade, o Hobbes é meio contemporâneo. Não, o Rousseau é contemporâneo do Locke. Não me lembro essa parte, mas O eu começo Rousseau pelo Hobbes. tá, Começo tá. pelo Hobbes. Por Interessante, quê? interessante. Você tá Eu dando isso também aí gosto. agora, nesse momento? Não, não, todo ano eu tenho que dar esse tema, né? E os alunos gostam muito do Hobbes, é impressionante, né? Se identificam com ele. Qual que é aquela frase dele? Se não fosse o contrato social, a vida seria sórdida, solitária, desprezível. Ele então, no estado de natureza, a vida é sórdida, desprezível. Tá. Bom, É isso então, Luiz. Alessandro, como que tá o próximo episódio sobre o Neymar e os parças? Pessoal, está sendo gestado aqui um episódio sobre a mídia em torno dos jogadores. Eu tô brincando por causa do Neymar, porque o Neymar tem muita mídia, mas olha, qual que é o próximo episódio, Alessandro? Fala aí qual que vai ser. Não, não vou anunciar porque Sociologia, ele muda muito, mas o tema que sociologia. nós vamos abordar seria a sociologia dos ídolos. Então, fica Olha aí, lá, galera, o olha lá. convite. Aí chega lá, daqui 2 semanas não Apostem. tem nada a ver, né? Não, a gente vai fazer, a gente vai fazer. Estou satisfeito estou convencido de que vai ser um grande episódio. Vai cair bem lá na época que o Brasil deve estar jogando, se chegar, né, nas quartas Aham. de final. Então, a gente espera que o Brasil chegue até lá, porque daí a gente fala dos ídolos de todas as seleções, incluindo o Brasil. Se o Brasil não ficar na Copa, a gente só fala. Próximo episódio, coloca a camiseta do Neymar que você tem ali, em cima daquelas Vai caixas te ali, ó. Pra fuder, né? você, Vai pra te você fuder. enfeitar o Eu seu não tenho nada de almoxarifado. Neymar, mano. Eu não tenho nada de Neymar, sai fora. Então é isso, É Alessandro. isso, falou, galera. Ah, Uma vez, num carnaval lá no Rio de Janeiro, acho que eu tava com o Bernardo, inclusive. Me colocaram aquela peruca do Neymar, que era aquele moicano, mas quando ele estourou no Santos, lá em 2010, 2012. Eu tenho vergonha, não sei porque. Bill, dá pra cortar essa parte. não corta não, não corta não. Cadê essa foto? Bernardo, envia essa foto, por favor. Luiz Domingos com a peruca do Neymar. É isso aí, galera. Um abraço, obrigado pela Abraço. audiência.